Olá, saudações, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos estejam em plena paz e justiça, próximos ao grande bem. Avançamos hoje para mais um episódio do nosso projeto, da nossa pesquisa a respeito da tradição esotérica ocidental, ao qual intitulamos A História da Luz. No atual momento, desenvolvemos um estudo a respeito dos arcanos maiores do tarô, a qual nos aproximamos ao seu fim. Hoje chegamos ao arcano sem número, ou seja, se nós temos lá com a morte o arcano sem nome, com o louco nós temos o arcano sem número. No avançar do episódio, no avançar da gravação, vamos expondo alguns detalhes a respeito disso. Claro que aqueles que, acredito, estejam ao alcance, ao nosso alcance, uma transmissão pela internet. Também sempre fica muito claro, sempre busquei deixar muito claro que não nos cabe profanar aqui simbolismos, conhecimentos e objetivos específicos da caminhada iniciática, mas também nos cabe a continuidade, a perpetuação, a transmissão, a partilha, como se diz na permacultura, o compartilhar do excedente. Avançamos então, nós temos hoje, dia 21 de setembro, último dia do inverno de 2025. Amanhã, salvo engano, às 15h16 ou às 15h36, nós temos a entrada de Sol em Libra, o que apresenta para nós, então, a primavera, o ano novo, como alguns normalmente dizem, sendo ali o princípio da época de todo um início de uma revolução solar. Obviamente, aqui para nós, no Hemisfério Sul, o ano novo astral se dá ali entre o dia 20 e 22 de março, que seria a entrada, a passagem do Sol pelo ponto vernal, ou seja, quando o Sol desponta na constelação de Áries, nós temos o ano novo. Aqui, então, o que seria no Hemisfério Norte, a primavera. Para nós, aqui com setembro, temos no Hemisfério Norte, então, o outono, e aqui para nós, a primavera. Bem, temos um dia onde tradicionalmente se diz que é um dia de equilíbrio, onde o dia e a noite têm a mesma duração, por isso usamos o termo de equinócio. Tá? O que já começa a contagem de tempo para o Advento, ou seja, Adveniat Regnum Tuum, a época das festas das luzes em todas as tradições, ou melhor dizendo, para nós, a chegada do verão, que estará aí numa contagem regressiva também, né? Lembrando que o verão entra também habitualmente entre o dia 21 e 23 de dezembro. Nós precisamos lembrar que essa data ela sempre tem algumas horas que vai ganhando ano após ano, dependendo o declínio da Terra, nós podemos ir perdendo também essa data, o que poderíamos, dizer que dentro da história da humanidade o verão no Hemisfério Sul acontece entre o dia 21 e 23 de dezembro. Tá? Avançando, gostaria de lembrar, estamos nos direcionando aí aos últimos episódios do nosso projeto A História da Luz, novamente, até que a própria pesquisa não esteja pronta e com as devidas laudas lavradas, o nosso projeto a respeito da tradição primordial, ele está em andamento, os estudos estão sendo feitos, mas de momento não temos previsão. O que normalmente qualquer um que encara uma pesquisa e acredita que para uma pesquisa você precisa aí absorver determinado material de 4, 5, 6
10 livros. Nós, tranquilamente, já passamos aí dos 30 livros relacionados a bibliografias, autores novos que se apresentam para nós dentro dessas bibliografias. Então, de momento, não temos previsão nos futuros episódios do projeto A História da Luz. Mas estamos nos organizando para que o próximo compartilhamento do nosso conhecimento, das nossas histórias, seja feito agora em relação à minha pesquisa profissional, no caso, que intitulo Religiologia, aquela que eu apresento para os meus alunos na escola, em conformidade, né, com todo o planejamento legal, mas também com as futuras e possíveis ressalvas daquilo que a liberdade de cátedra nos permite, que é apresentado nas escolas onde eu trabalho. Aqueles que são meus alunos devem imaginar do que se trata a respeito do componente de ensino religioso. Fiquem tranquilos, aqueles que tiverem curiosidade para acompanhar o nosso trabalho, as futuras transmissões serão feitas lá pelo perfil Avaliando a Religião. Então, peço a todos que puderem, acompanhem o nosso perfil no Instagram, intitulado Avaliando a Religião, perfil homônimo também no YouTube, com o mesmo nome, é claro, né, o homônimo, aonde também serão postados lá os vídeos, os frutos de nossas pesquisas. Bem, avançando então na nossa programática, vamos para a nossa prece de abertura, onde pedimos ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, ao seu Filho, Yeshua, Jesus, o Cristo, o iniciado perfeito, por meio do veículo, por meio das luzes de Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, ou mais conhecido pelo Espírito Santo, pedimos então a presença do nosso docílimo arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, por meio de Elohim Tsabaot, a presença do nosso sempre presente docílimo Anauel, que permita que o desenvolvimento do nosso estudo de hoje se faça na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Bem, como de costume, então, avançamos a uma prévia recapitulação do que nós trabalhamos no nosso estudo passado, onde nós falamos, só organizando aqui, conversamos então sobre o arcano 20, o julgamento, lei de Gemã, onde nós temos no julgamento uma palavra-chave, que seriam as últimas coisas. Também poderíamos dizer que é o derradeiro momento, o momento do enfrentamento, onde não precisamos necessariamente levar a uma visão catastrófica do momento do julgamento de sua alma, mas podemos sim parafrasear, né, a tradição, dizendo que é certo que isso apresenta para cada um de nós um momento apocalíptico, mas apocalíptico também no sentido original da palavra, lembrando que apocalipse quer dizer revelação. O julgamento, então, ele é o momento de um enfrentamento com aquilo que você considera uma verdade superior, uma força superior, e que, a partir deste julgamento, deste enfrentamento, você tenha a revelação de novas possibilidades para a sua caminhada. Ou seja, dias e noites melhores, ou o nascimento de um novo homem. Poderíamos dizer que o julgamento também ele apresenta para nós um momento de grande iniciação na caminhada, né? Quando essa lâmina se apresentar nos vossos estudos, avalie dentro destas pequenas chamadas. O Sinorot, ou seja, o caminho
que se apresenta para esta lâmina dentro desta vertente, a qual utilizamos como referência de caminhos, é aquele caminho que se faz entre Yesod e Malkut, ou seja, entre a fundamentação da obra manifestada até a manifestação desta obra, ou seja, a concretização. O Sinorot, ele apresenta para nós a letra Resh, que é a última das letras duplas que se apresentam para nós, com o contexto de guerra e paz. Este contexto, obviamente, ele precisa representar algo dentro da sua visão. O que para você é guerra, o que para você é paz. Lembrando que, de certa forma, nós devemos procurar a harmonia como um equilíbrio entre as forças, pois aquele velho adágio, se vis pacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra, é bem conveniente para este ponto. Tá? E também conveniente junto com a lâmina, se queres paz, prepara-te para a guerra. Se queres um novo momento, prepara-te para o enfrentamento dos antigos momentos. A letra, então, Resh. Lembrando que o seu significado é a nuca. Podemos imaginar aqui uma face e aqui a nuca. Quando trabalhamos com visualização das letras em conformidade ao nosso corpo, essa letra aqui é encaixada exatamente na nuca. Bem, hoje então avançamos para o nosso momento de hoje, a qual trabalharemos o arcano sem número. Qual é o arcano sem número? O lendário, o mítico, ou se não até místico, arcano o louco, Lemat. Para uma visão objetiva, então, da lâmina, nós vemos um homem acompanhado por um cão, que este homem está vestido como um arlequim ou um bobo da corte, uma pessoa, que, de certa forma, ela chama a atenção por meio das suas atitudes. Preciso me poupar nesse momento dessa leitura objetiva para não tecer também comentários que conduzam à subjetividade. Porta um cajado, um simples cajado, ou poderíamos até dizer que é uma vara, e também amarrado, carrega às suas costas um saco também amarrado a uma vareta, uma varinha, um galho. Poderíamos até dizer aqui que é uma espécie de mala de garupa, não seguindo os padrões gaudérios da mala de garupa, mas é uma forma de carregar um peso, que a gente vê de forma muito clássica, representado de forma bem clássica, normalmente nos desenhos da infância. Bem, aqui então, podem ver, é o conhecido arcano 5. O louco é aquele que deixa tudo para trás, levando pouca coisa consigo, parte em busca de sua verdadeira missão. Busca daquilo que realmente ama. A busca daquilo que ele realmente ama. Quem nunca deixou tudo aquilo que era, obviamente, para o olhar dos outros, tido, considerado como certo e promissor, para seguir em busca de suas verdades, de seu verdadeiro caminho, de seu verdadeiro amor? Já está aí a palavra-chave dessa luta, o amor. Ou seja, um sentimento de verdade que precisa fazer com que você supere todos os olhares. Você se torna estranho quando você se dedica realmente à tua missão. Se torna um estranho no ninho, se torna um estranho para os outros,
se torna talvez a ovelha negra da família, sem ser dramático, mas você se torna realmente estranho quando você se dedica àquilo que você precisa se dedicar. Teu círculo de amizades muda, as tuas opções, a música que você escuta, os livros que você lê, os filmes que você assiste, todos eles fazem parte agora de um novo propósito. Por quê? Porque você mudou. Você mudou. O louco é uma síntese de toda aquela visão arquetípica que acontece desde o mago até chegar neste momento, no momento do arcano sem número. Este arcano nos apresenta o debate sobre as nossas verdades ocultas e que nos cutucam, que nos transtornam, que mexem, nos tiram o equilíbrio, mexem com o nosso interior, com o nosso âmago, com o nosso brilho, com as nossas verdades. E por que não aquelas que nos enlouquecem? Está aí. O louco é o perfeito arquétipo daquele que busca o caminho da verdade, da justiça, de forma efetiva para o seu pensamento, para seus dias e noites melhores. Ou seja, você se torna um estranho. Você é observado de outra forma. E se você está realmente nesta completude, você está num caminho onde se apresenta realmente fiel ao teu conceito ético e moral, você não dá a mínima para que os outros pensam. Não fazem, eu disse. Então, é o tal do ligar o soda-se, como diria Sócrates. Né? O louco é o perfeito arquétipo daquele que busca o caminho da verdade e da justiça de forma efetiva para o seu pensamento. Sejamos todos loucos. Né? Esta é uma máxima. Eu lembro do irmão Ricardo Shoa, num momento que nos encontramos no Rio de Janeiro, e ele disse que na caminhada esotérica todos começamos como magos, mas terminamos como loucos no mundo. Né? Ó, chove por aqui. Esta lâmina possibilita para todos aqueles que assim desejosos o forem, meditações muito profundas a respeito do processo interno. E a sua sequência é a meditação e a aceitação do seu próprio caminho pessoal. Podemos dizer aqui que ela é realmente o resultado do Arcano 20. Ela é o resultado do Arcano 20. Esta lâmina possibilita meditações muito profundas no processo interno e sua sequência a meditação e aceitação do seu próprio caminho pessoal, ou melhor, da busca pela plena realização dármica, dharma, sentido de vida, propósitos, aquele verdadeiro propósito da tua vida, que se você não segui-lo, gera karma. O louco. Vamos agora para a observação subjetiva do que se apresenta no arcano. O louco é seguido pelo cão ou é por ele enxotado? Aqui a leitura permite dois pontos de vista. O dos amigos fiéis, que não te deixarão de lado, ou seja, o cão dizendo, peraí, meu amigo, esteja aqui comigo. E dos homens animalizados, perdidos no mundo dos sentidos e que consideram todo aquele que deixa o que é certo e parte para o duvidoso como um louco. Temos a calça rasgada, o que pode apresentar para nós essa visão maltrapilha, né? Do tipo, podem perceber, o louco está muito tranquilo, dono de si, caminhando o seu caminho e não se importa muito com o que esteja acontecendo. Se alguns o observam e se envergonham por ele, que continuem se envergonhando por ele. Porque o louco por si, nós podemos perceber que ele está muito bem equilibrado. Uma das situações também é a própria letra hebraica a qual ele está ligado. Bem, enfim, ele é motivo de piada para todos. Na garupa,
O louco carrega apenas o mínimo necessário, mas o mínimo necessário nós podemos dizer que é o essencial, o refinado, exatamente aqui. Isso para ele são suas posses. A roupa do corpo já não importa mais. Né? Aquilo que é externo não importa mais. Perceba, primeiro ele parece um bobo da corte, um arlequim, sua calça rasgada, né? Ele pode estar sendo enxotado pelo cão ou apoiado por ele, são duas visões que em suas meditações você precisa avaliar, mas o essencial para ele é o que ele guarda dentro. Não está ao nosso olhar o que é essencial. Podemos dizer, né, que o que está aqui dentro é o que ele carrega no seu coração. Bem, na garupa o louco carrega apenas o mínimo necessário, pois com ele apenas a sua essência o acompanha. Ou seja, observemos o essencial, o refinado. Esta o que tem dentro desta mala de garupa? O que tem dentro deste saco? O que tem dentro deste pacote? O que você carrega na sua mochila cósmica de verdade? Após avaliar o seu karma, o seu dharma, o que você carrega aqui? O motivo da tua iluminação, o motivo da tua dedicação, o motivo das tuas preces, o motivo das tuas doenças, o motivo das tuas dúvidas, o motivo das tuas certezas, está tudo aqui dentro. É aquilo que para você tem peso e tem valor. Ele porta o cajado, símbolo dos que fazem a caminhada da autorrealização dentro das tradições. Podemos, né, de forma alguma, comparar com o cajado do eremita, mas é um cajado. Isto é um cajado. O arcano do louco é o arcano sem número do tarô. É de uso comum apresentá-lo ao final da série dos arcanos maiores. Outras tradições o colocam lá antes do mago. Eu vejo, de certa forma, incoerências nisso. Tá? Mas, obviamente, é a minha visão dentro do meu estudo. Como muitos mestres martinistas o consideram, relacionado à letra que ele representa. Então, se ele está relacionado à letra que ele representa, ele tem um lugar certo para se encontrar. E este lugar é aqui, que nós poderíamos dizer que é a 21ª lâmina. Então, o arcano do louco é o arcano sem número do tarô. É de uso comum apresentá-lo ao final da série dos arcanos maiores. Algo de muito particular se apresenta aqui, e é por isso que lhe será explicado. A tradição dos iniciados, que aplicam os arcanos maiores em suas instruções martinistas, templárias e rosacruzes, acreditam que finalizar o estudo dos arcanos com o louco seria infundado, pois ele é um resultado da meditação dos julgamentos, o arcano que o antecede. Outro aspecto, ele está relacionado com a letra hebraica Shin. Então ele tem um lugar para se encontrar. Ele se encontra na 21ª casa, porque a 21ª letra é Shin, e Shin é o dentro da nossa tradição. É por isso que eu trago este ponto. Tá? Está relacionado à letra hebraica Shin, a terceira da série das letras mães. Shin é a representação iconográfica do dente, mas também da flecha. Né? Podemos até, de uma forma, é claro que aqui estamos fazendo algumas revelações interessantes, ela é o pombo do Espírito Santo. Imagine aqui a cabeça do pombo, o seu bico, aqui a coluna com a ponta da cauda, e aqui uma asa e a outra asa. Pronto, falei. A letra Shin, o fogo primordial, ela está ligada ao Espírito Santo. Ela está ligada a Ruach HaKadosh, para nós cabalistas. Tá? Então, este é o pombo que desce dos céus e abençoa o Cristo após o seu batismo no Jordão pelo grande mestre João Batista.
Seu atributo como letra mãe é do fogo primordial. Elifas, na introdução do seu maravilhoso dogma ritual da alta magia, nos diz: Shin, ter o segredo das riquezas, ser sempre seu próprio senhor e nunca seu escravo. Saber gozar mesmo da pobreza e jamais cair na abjeção nem na miséria. Bem, nós encerramos aqui então os 7 poderes menores do mago. Avançando, nós então para a nossa Tsinorot, ou seja, o caminho que representa é este aqui, que está entre Netzach e Malkut, ou seja, o caminho que está entre a vitória e a manifestação. O caminho entre a vitória e a manifestação, podemos dizer que ele está ligado ao amor. Podemos dizer que Shin é o fogo que queima, o fogo que consagra, o fogo que inicia, o fogo que abençoa, o fogo que consome nossos pecados. Este é o Tsinorot. Dentro desta visão que nós utilizamos, que eu acho a mais coerente, pois ela vem de um cabalista muito respeitado, pelo menos por mim e pela tradição a qual eu faço parte. Eu acho esse um dos melhores esquemas. Como eu sempre digo, tem um outro esquema também que eu considero muito, não é o da Golden Dawn. Tá? Bem, então, aqui, Lemata, ou o louco, o arcano sem número. Com ele começamos então a nossa despedida da atual série do projeto A História da Luz. Como eu antecipei, os próximos momentos, teremos o próximo episódio, que envolve então o arcano 21, mas que é o 22, mas nós o consideramos o arcano 21. E depois disso realizaremos um episódio de encerramento. Vou abrir uma caixa de perguntas aí no Instagram, também no Telegram, para colocar alguns temas para nós conversarmos. Aqueles que tiverem suas dúvidas, quiserem levantar hipóteses, fazer suas reclamações, aproveitem a próxima caixa de perguntas, que provavelmente será publicada daqui uma semana, 10 dias, tá? Para nos organizarmos para o encerramento desse momento do projeto História da Luz. Ele retornará quando os nossos próximos roteiros estiverem prontos. Como eu disse mesmo antes, busquem nos acompanhar no nosso perfil do Instagram, Avaliando a Religião. É o meu perfil profissional, onde eu publiquei já algumas coisas em relação às aulas que foram apresentadas, com a minha profissão de professor de ensino religioso. Não sei se vocês sabem, eu sou funcionário público estadual, sou professor da rede estadual de educação do estado de Santa Catarina, formado em ciências da religião, ou seja, um cientista da religião. Eu gosto do termo religiólogo, sou um dos que defendem o termo religiologia, o termo que nós utilizamos nos últimos anos. Algumas linhas de pensamento conduzem para isso. Eu sou partidário de que o nome ensino religioso fosse substituído por religiologia. Se temos geografia, se temos biologia, por que não temos a religiologia? Não é? Tornaria as coisas talvez muito mais interconfessionais, mesmo tendo princípios não confessionais. Quando eu estou à frente de uma sala de aula, tenho a minha confissão, minha própria confissão religiosa, sou cristão, e enfim, acompanhem nosso perfil do Instagram, Avaliando a Religião. Temos o nosso perfil no YouTube também, que faz parte da minha conta corporativa, Avaliando a Religião também. Gostaria muito do incentivo de vocês, tá? Para que nos próximos momentos aí do nosso compartilhamento de ideias e ideais,
onde eu vou compartilhar os meus materiais produzidos para a sala de aula, onde também vou utilizar isso como reforço para os próximos anos com meus alunos. Ok? Agradeço a cada um de vocês que tem participado, incentivado em off, sempre, né, um relacionamento muito bom com nossos irmãos e irmãs de caminhada, onde todos, normalmente, muitos, né, mandam as suas constatações, as suas reclamações também, né, e agradeço. Agradeço principalmente aos nossos irmãos incentivadores, inicialmente na figura do nosso irmão Júlio Borges. Vocês encontram ele no Instagram, @artaxvis, maquetes eletrônicas de arquitetura, material de nível internacional. Recomendo, o irmão Júlio nos auxiliou aí com parte dos equipamentos, né? Estamos também nos próximos dias tendo mais alguns investimentos no nosso equipamento, né? Ao nosso irmão mais velho de caminhada, Nelson Real Júnior, irmão e mestre, meu mestre, cabalista da Real Escola de Cabala Cristã. Vocês, no Instagram, o seu perfil é um perfil fantasma praticamente, onde ele fez para ocupar espaço, mas vocês o encontram no YouTube, no Real-ECC, Real Escola de Cabala Cristã, onde tem algumas aulas bem básicas, introdutórias e, bem, sobre Cabala Cristã, irmão que devemos muito a ele nestes últimos 20 anos, mais de 20 anos juntos, e juntos na caminhada, né? Meu mestre, que eu posso chamá-lo de irmão, e ele permitiu a utilização do arquivo ali das letras sagradas, que é um arquivo que faz parte da escola. Claro, é um material antigo de quando eu comecei esse estudo, ele tem aí já os seus 18, 19 anos, esse material, mas ele permitiu o uso e eu agradeço. Agradecimento também ao nosso irmão da caminhada, Marcelo Kostuchenko. Vocês o encontram no @Kostuchenko Afiação, Manutenção, afiação de lâminas, quaisquer lâminas. Acho que só gilete ele não afia, se deixar ele afia, né? E manutenção de equipamentos de pet shop, barbearia, irmão ponta firme demais, irmão muito antigo na caminhada também. Ao nosso também irmão mais velho na caminhada, posso dizer também o mestre Edmundo Pelizari, pelo seu agradecimento também ao seu apoio metafísico e o incentivo à nossa pesquisa, o Mauli Pelizari no Instagram. Nosso frater Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, tem aí a abertura da sua editora, Tetra de Edições. Vocês o encontram no Instagram com esse mesmo nome, Tetra de Edições, publicando uma tradução aí que é muito útil para a língua portuguesa a respeito da obra de Geber sobre a maestria da busca da pedra filosofal. Obra bilíngue em latim e português, tradução feita por ele. Ele também é professor de latim, tá? Grande frater, atualmente reside aqui em Chapecó também, sempre contente da sua presença na nossa caminhada. Nosso irmão e frater também, Eduardo Becker, da Solve Digital, pelo seu apoio metafísico também. Procurem ele no Instagram, sigam, um ótimo designer, marketing, esse também, não sei se o designer faz esse tipo de marketing, né? Aqui estou falando profundamente, mas ele trabalha com design, logotipos, personalidades, bem, trabalho também impecável. A minha querida companheira, Mon Amour, né? Fernanda Chinargrando, agradeço pela sua paciência nessa caminhada, por toda a compreensão e incentivo. Eu sou uma pessoa melhor graças a você. E a todos os nossos irmãos da Societas Incógnita, né? Agradeço, é uma redundância sempre agradecê-los, né, por todos aqueles que fazem parte e pelo apoio metafísico. Bem, e volto a pedir, acompanhem nosso perfil, Avaliando a Religião, aqui no Instagram, também vou marcar aqui, no YouTube também marcarei, né? Se puderem, por favor, agradeço muito, a partir
de alguns dias estaremos compartilhando lá também os nossos conhecimentos que são aplicados em sala de aula, né, por meio da disciplina de ensino religioso. Estarei publicando e explicando algumas coisas com maiores pormenores. Fiquemos todos no bem e até a próxima.